Amém. Então, Jamê, hoje a gente vai para a nossa terceira conversa sobre mordomia. Isso. Queria te deixar à vontade, querido. Muito bem. Na reunião passada, a gente trabalhou com aqueles 4 pontos, né? São 4 pensamentos que devem reger a nossa vida de finanças, né? O primeiro pensamento é que o Senhor é dono do ouro e da prata. Isso implica uma nova maneira de encarar o dinheiro, né? Dinheiro aqui representando tudo quanto é riqueza, né? Então, o Senhor é dono do ouro, ele é dono da prata, e isso faz de nós despenseiros ou mordomos, conforme você queira, né? Então, a gente passa a olhar para o dinheiro com mais responsabilidade, não gastar assim por impulso, não ser um consumista, não ser viciado em gastar o dinheiro, porque a gente não gasta o dinheiro que não é nosso, correto? E quando o Senhor toca nesse assunto, ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu comentei com vocês que Deus poderia usar uma outra referência para si mesmo, né? Ele poderia dizer: minha prata e meu ouro, porque eu sou o bom pastor. Minha prata e meu ouro, porque eu sou o provedor. Não, ele usa porque eu sou o Senhor dos Exércitos, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos. A minha interpretação é que ele quis dar um aperto na gente, né? Deixar a gente assim com muito temor a respeito desse assunto. Em cima disso, dessa compreensão de que a prata e o ouro pertencem ao Senhor, aí a gente compreende o que é o dízimo, não é? Tira de nós aquela ideia que entregando o dízimo a gente fez tudo, o que não é verdade. De forma nenhuma é verdade. 100% que chega às nossas mãos pertence ao Senhor. E a palavra diz que nós não damos ao Senhor nada que não tenhamos recebido antes. Correto? A gente só dá ao Senhor aquilo que ele nos deu. Aliás, a própria palavra de dar o dízimo é uma palavra errada, porque a gente não está dando, a gente está devolvendo o que é dele. Então, se a gente entende que tudo é do Senhor, a entrega do dízimo ela passa a ser um mero símbolo, correto? Eu dou os 10%, mas no meu coração eu sei que o 90% que ficou pertence ao Senhor. Então, esse foi o primeiro ponto que nós falamos. E só lembrando um pouco a respeito do dízimo, é que o dízimo ele é anterior à lei, correto? O dízimo ele vem, a primeira menção sobre o dízimo nas Escrituras é quando Abraão, depois da vitória sobre os 4 reis, ele vem e entrega o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque vem com pão e vinho. O Melquisedeque é a figura do Senhor Jesus Cristo. Então, a entrega dos dízimos, eles falam de 2 coisas, eles nos lembram de 2 coisas, que o dízimo pertence ao Senhor e, segundo, que a gente oferece o dízimo a Deus por gratidão, não é por obrigação, não é por necessidade, porque Abraão entregou por gratidão a Melquisedeque, né, o rei de Salém. Eu não sei se vocês têm algum comentário a respeito do dízimo, sobre o que nós falamos a vez passada. Alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara? Tem a chance de perguntar. Tem alguns irmãos que podem ter perguntas sobre isso, mas às vezes ficam retraídos, né? Uhum. Eu já vi queridos dizerem que não tem certeza se o dízimo ainda é válido, porque da troca da aliança, velha aliança, nova aliança, né? Você já deve ter ouvido bastante isso. Então, eu estou advogando uma causa que eu não creio. Primeiro, Jesus Cristo não veio revogar a lei. Ele veio viver a lei. E qual a lei que hoje nós não praticamos? As leis cerimoniais. Essas nós não praticamos. Por quê? Porque todas elas se cumpriram em Cristo.
Mas, por exemplo, a lei diz para a gente não matar. Jesus pega isso e aprofunda, e diz assim, você não deve odiar o irmão. Aquele que odeia o irmão já matou. Então, eu pergunto, Jesus revogou a lei ou aprofundou a lei? Então, você não vai encontrar nenhuma coisa da lei que foi revogada. Ele falou, eu não vim abrogar a lei, ou seja, revogar. Eu vim cumprir a lei. Correto? E, inclusive, essa lei do dízimo. Quando o Espírito Santo ele toma a vida da igreja ali no livro dos Atos, no começo, aquele pessoal não considerava sua nada do que possuía. Correto? Então, eles pararam. Eles pararam de dar os 10%, que era específico da lei, e passaram a considerar que 100% era do Senhor. Correto? Seria ridículo da parte dos apóstolos eles começarem a ensinar o dízimo para pessoas que davam 100%. É ilógico, correto? É ilógico. E um outro argumento que eu uso é quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, 5 vezes, a respeito do direito daquele que serve no altar. Ora, quem entende um pouquinho de lei sabe que o direito ele é estabelecido em cima de uma lei. Pode ser uma lei positivada, né? Essa lei escrita, essa lei que já é formulada, ou pode ser o que se chama de lei consuetudinária, que é a lei que vem pela prática, correto? Quando um grupo de pessoas, quando uma nação pratica alguma coisa, se estabelece como lei aquilo que faz. Aliás, as leis vêm das práticas, né? A maior parte das nossas leis. Então, quando Paulo fala do direito de comer, e lá em Tessalonicenses ele fala a mesma coisa, ele está falando em cima de uma lei, correto? E um terceiro argumento que eu usaria é o texto de... Jamir, eu, sem querer, te mutei. Clica aí no teu microfone. Fui mutar alguém que entrou, sem querer, mutei você. Me perdoa. Vai lá. Pronto. Prossegue. E onde é que eu estava? Você ia começar a falar do terceiro argumento. O terceiro argumento é quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, a respeito de direito. Correto? Ele fala, eu tenho o direito de comer do altar, eu tenho o direito de levar comigo uma mulher irmã, eu tenho o direito de receber bens espirituais quando eu entrego bens materiais. E o direito, eu comentei, que quem entende um pouquinho de lei sabe que não existe um direito sem uma lei que o estabeleça, correto? E depois, o terceiro argumento que eu ia usar é o argumento de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, quando diz que toda escritura é útil, aliás, é inspirada por Deus, é útil para redarguir, para corrigir, para edificar o homem de Deus, para que ele seja perfeito, perfeitamente habilitado. Quando Paulo está falando disso, ele não está falando do Novo Testamento. O que se conhecia era o que a gente chamou de Velho Testamento. Então, em nenhum momento, o Antigo Testamento foi revogado, a prática do Velho Testamento foi revogada. O que Jesus veio foi dar uma roupagem nova. E o quarto argumento que eu colocaria é que a nova aliança não é uma desobrigação da lei. A nova aliança é quando a lei sai da tábua de pedra e entra na tábua de carne. Essa é a grande diferença da velha e da nova aliança. Antes, a gente praticava a lei por medo do inferno. Hoje, a gente pratica a lei porque ama a lei. A lei do Senhor é amável, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor traz alegria, a lei do Senhor é como ouro refinado, a lei do Senhor alegra o coração. Podia repetir? Na nova aliança, a lei sai da tábua. Na nova aliança, a lei sai da tábua de pedra e vem para a tábua de carne. Isso é bem claro quando Jeremias toca nesse assunto, né? Ele diz, escreverei minhas leis. Quais leis ele está falando?
todas as leis do Antigo Testamento. Eu repito, quais foram as leis que foram revogadas? As leis cerimoniais dos sacrifícios. Hoje, nós não podemos, não devemos oferecer sacrifício de animais ao Senhor, porque um sacrifício foi completo e perfeito para nos limpar, nos purificar, nos chegar diante de Deus. Esse acabou. Hoje nós não vamos mais edificar um tabernáculo, porque Deus tabernaculou conosco, ele veio morar dentro de nós. Entende? Então, quando você pensa assim, não, a lei, o dízimo é da lei, então eu considero uma necessidade de aprofundar mais quais foram as leis que foram cumpridas. Nenhuma foi revogada, ela foi cumprida, correto? E quais foram as leis que foram aprofundadas? Então, a gente não pode dizer, essa lei não pratico mais porque está no Velho Testamento. E o interessante, só sendo um pouco, não sei se irônico ou sarcástico, a gente gosta muito do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente for pensar em Velho Testamento, a gente não deveria citar esse texto, né? A gente não deveria ler os Salmos, mas não tem nada a ver, correto? Então, esses são, assim, os meus argumentos, assim, falando sem muita profundidade de cada um. Não sei se dá para convencer alguém com isso, né? Mas é o que eu encontro nas Escrituras. Aliás, quero só lembrar você, Willy, que esse material ele já foi formulado como um livro, e se Deus permitir, em dezembro, a gente está com esse livro na mão, sobre a mordomia, tá? Tem mais alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara? Os irmãos têm toda a liberdade de perguntar, viu? Eu, com todo prazer, eu respondo. Podemos passar? Então, o dízimo é baseado nesse primeiro ponto. A prata e o ouro pertencem ao Senhor. O segundo pensamento que a gente colocou é que Ele é o nosso Pai e sabe do que necessitamos. Como isso é importante na vida da gente. Como isso tira de nós toda ansiedade. Como tira de nós toda insegurança com relação ao futuro, porque a gente confia no Pai. Eu não vi na minha vida, em nenhum momento, uma criancinha de colo nos braços da mãe, ansiosa sobre o que havia de comer ou beber. Eu nunca vi. Porque ela tem consciência de que alguém cuida dela. E assim deveria ser conosco também. Entender que o nosso Pai não é somente uma figura distante. Ele realmente é o nosso Pai, que cuida de nós, e é a paternidade de Deus que o leva a cuidar da gente com muito cuidado e mais cuidado do que com os pardais, do que com os lírios do campo. Eu comentei que a ansiedade é o desejo e a tentativa frustrada de saber de tudo, controlar todos, inclusive o que vai acontecer amanhã. É inútil. A gente não consegue. Se eu conseguir controlar alguém, eu estou fazendo alguém meu escravo. Eu não posso fazer isso em hipótese nenhuma. O terceiro ponto que eu coloquei é que Deus conhece a nossa vida infinitamente mais que nós, ou seja, Ele sabe. Além de soberano, Ele é onipresente e onisciente. E só Deus poderia fazer isso. Menos que Deus não conseguiria. Então, é o nosso Deus que está com cada um de nós como se nós fôssemos únicos na face da terra. Ele nos conhece. Mateus 6,32 diz que são os gentios que procuram essas coisas. Quais coisas? O comer, o beber e o vestir. E nós não somos mais gentios, né? Nós somos agora filhos do Deus Altíssimo, de um Deus que é o nosso provedor.
O quarto argumento, o quarto pensamento, ou quarta atitude, é que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. A nossa vida, toda ela, deve estar envolvida em realizar a vontade de Deus para nós. A palavra diz que nós não fomos salvos por obras, mas nós somos salvos para obras, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é preocupar, nosso trabalho não é usar o dinheiro erradamente, o nosso trabalho não é tentar informar Deus das coisas pelas quais nós estamos passando. Não, nosso trabalho é o que Jesus falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haver de comer, beber e vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, né? É muito interessante que Jesus chama aquilo que mais nos preocupa, ou seja, comer, beber, vestir, ele chama de demais coisas. É interessante, né? Parece que ele coloca assim num patamar muito baixo. Ele fala que isso é coisa de acréscimo, não é algo que deve ocupar a nossa mente ou nosso coração. Correto? A palavra diz que Deus, ele não se baseia no músculo do homem nem na força do cavalo. Ele se baseia em si mesmo para nos sustentar, para nos cuidar, correto? E ele fala sobre o pardal e fala sobre o lírio, né? Para mostrar para nós que quem se preocupa com isso é um gentio, é um gentio que preocupa com isso e faz essa referência, né, do pardal e do lírio do campo, né? Ele diz que de manhã se veste com aquela magnitude e depois é seco, jogado no fogo. Aí ele fala do nosso valor, valemos mais que os pardais, valemos mais que os lírios do campo. Eu creio que isso bastaria para mudar a nossa postura diante de Deus. Isso bastaria. Mas, infelizmente, não basta. A gente tem que estar sempre sendo lembrado pelo Senhor de que a gente vale mais que pardal, que a gente vale mais que lírio do campo. Eu coloquei aqui 4 pontos que nós precisamos trabalhar para que a vontade de Deus se cumpra. Porque a gente está falando, buscar o reino de Deus, a sua justiça. Isso fala de vontade do Senhor, correto? Fala vontade de Deus. Então, eu separei 4 pontos aqui que eu acho que deve guiar a vida da gente, porque são coisas que o Senhor fala em relação à vinda dele, correto? Qualquer um de nós, por menos conhecedor que seja da palavra, a gente ou sabe ou sente que a volta do Senhor é iminente, que a volta do Senhor está aí às portas. Então, uma primeira coisa que nós devemos nos preocupar, é claro que eu estou fugindo um pouco de mordomia, de finanças, mas é muito importante essa atitude, porque quando você coloca o coração nessas coisas que eu vou falar, as finanças chegam no seu devido lugar, correto? A primeira coisa é que haja fé na terra. Essa é a vontade de Deus, que haja fé na terra. E ele pergunta, né? Quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Então, é uma coisa que o Senhor quer encontrar, fé no nosso coração. E isso, quem tem que responder somos nós. O Senhor pergunta para mim, Jamê, quando eu voltar, eu vou encontrar fé no seu coração? E eu tenho que dizer, que afirmar para o Senhor, eu só posso fazer isso por fé, correto? Não baseado na minha força ou no meu esforço. Eu posso e devo dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor vai encontrar fé na terra, porque eu vou continuar confiando em Ti. A segunda coisa que nós precisamos cuidar é com a nossa santidade. A palavra diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós quisermos ver o Senhor, se nós quisermos nos encontrar com Ele, nós precisamos ser pessoas santas. Não somente santa no sentido que rejeitamos o pecado, mas santos no sentido de que nós nos aproximamos de Deus. Eu tenho pensado que quanto mais
a gente focar a nossa vida no pecado, mais amarrado a gente fica a ele. Correto? Com a intenção de afastar do pecado, você fica o tempo todo pensando no pecado, não quero cair, não quero cair. O que eu tenho entendido é que quanto mais você se aproxima de Deus, mais longe você fica do pecado. Então, meu esforço, o meu trabalho deve ser no sentido não de me afastar do pecado, mas me aproximar de Deus. Correto? Não de ficar assim preocupado o dia inteiro com o pecado, não quero cair, ficar naquela paranoia, né, de ficar livre do pecado. Meu Deus, se eu me aproximar do Senhor, como eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, como eu não posso ser cheio de duas coisas ao mesmo tempo, quanto mais eu me aproximar do Senhor, mais longe de mim fica o pecado. E o nosso irmão Paulo, ele diz que a gente precisa, não Paulo, que a gente precisa sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Então, a primeira coisa é nos sujeitarmos a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Deus, o diabo vai fugir de nós. Nós vamos ter condição de resistir ao diabo. Então, uma coisa que Deus quer encontrar em nós é uma vida santa, uma vida voltada para Ele, uma vida ligada a Ele. A terceira coisa é Mateus 24:46, que diz: bem-aventurado é aquele que for encontrado alimentando os seus irmãos. Então, se nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, que a gente seja encontrado cuidando dos irmãos. E nesse século que nós vivemos, é um século de um egocentrismo assim exagerado, que a gente não tem tempo para pensar nos outros, a gente não tem tempo para se dedicar aos outros, né? Até alguns dizem assim, mas eu já tenho muito problema, como é que eu vou pensar nos outros? Pois é, talvez a gente tenha tanto problema porque não pensa nos outros. Não é? Eu não estou aqui pregando laborterapia, eu não estou pregando isso não. Mas na medida que eu começo a me envolver com a situação das pessoas, eu vou percebendo que o meu problema ele tem uma dimensão diferente daquela que eu via antes, né? Quanto mais eu estiver perto do meu problema, maior ele vai ser, mais assustador, mais desanimador. Mas quando eu começo a pensar na vida dos outros e cuidar dessas pessoas, aí o meu problema ganha a dimensão real, a dimensão que ele tem. Correto? Então, que nós cuidemos dos nossos irmãos, porque é isso que Deus quer, que Jesus Cristo encontre aqui na face da terra. E o quarto ponto é que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verdade aqui não como conceito, mas verdade a pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ora, se eu entender que eu tenho esses 4 pontos para trabalhar, eu não vou ser nem frutuoso, nem ocioso, nem inativo. Eu vou ter razão de viver. Então, às vezes, a gente fica assim, meu Deus, o que é buscar o reino de Deus e justiça? A gente fica assim meio sem parâmetro, né? E Deus colocou esses 4 pontos no meu coração para me ajudar a ser efetivo, ser eficiente, não é? Então eu rogo a Deus para que Deus sustente a minha fé, fortaleça a minha fé, torne a minha fé saudável, que Deus me ajude a viver uma vida de santidade, que o Senhor me faça prestar atenção nas pessoas que estão ao meu lado, que estão necessitadas, e que eu me esforce para que nenhuma das pessoas com as quais eu tenho relacionamento, no final, vá para o inferno, se afaste eternamente do Senhor. Correto? Bom, falando da contribuição, nós temos 3 fundamentos para a nossa contribuição. Essa fala, esse momento aqui não é alguma coisa que veio de mim, tá? Eu estudei de material que outras pessoas escreveram, pregaram. Então, nós temos 3 fundamentos. O primeiro fundamento é a generosidade.
correto? Generosidade. Generosidade é uma característica do próprio Deus. Generosidade é quando, por exemplo, você pega um Uber e se a pessoa dirige bem, se a pessoa, você percebe que é um profissional correto, fez um bom trabalho, seria generoso da sua parte não somente dar aquilo que a lei do Uber diz, mas dar um pouquinho mais. Estou dizendo isso porque essa é uma grande característica do nosso Deus. Se nós perguntarmos aí para todos que estão nesse momento, nessa nossa sala, Deus tem lhe dado o estritamente necessário para você viver ou Deus tem lhe dado mais do que você precisa? Isso reflete a generosidade do Senhor, correto? Eu briguei com vocês da outra vez, né? E comentei que nenhum de nós tem somente a roupa que está vestida agora, correto? E comentamos sobre qual é o padrão de riqueza, né? Porque tem gente que é rica e se diz remediado, não é? Mas o que significa ser rico ou ser pobre? Ser rico é quando você tem mais do que você necessita. Isso é ser rico. E ser pobre é você ter menos do que você necessita. E eu tenho uma séria dúvida, para não dizer certeza, que todos que estão nesse momento, nessa reunião, têm mais do que necessitam. Tem 2 camisas, tem 2 calçados, tem 2 calças, né? Estou falando aqui o mínimo, tá? Tempos atrás eu atendi um casal que ele estava assim em pé de guerra, já degladiando um com o outro, já querendo matar o outro. E eu estava na casa do casal e a mulher tinha saído e falou: Jamil, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aí eu entrei no closet dela, tinha 600 pares de sapato. Não era uma loja, era o closet particular dela. Quer dizer, nem a centopeia calçava isso. Nem a centopeia. Tinha que ser uma família de centopeia para calçar todo o sapato que tinha ali. Mas não vou falar que alguém tem aqui 100 pares de sapato ou 50 pares de sapato. Se você tiver 2, você é rico. Se tiver 2, você já é rico. Se você não tiver nenhum, você é pobre. Correto? Então, Deus é generoso. E se a nossa vida temos o mesmo sentimento que houve em Cristo, isso fala também da generosidade. Fala da gente dar uma gorjeta maior para quem serve a gente. Porque é assim que Deus faz. Não é suprir uma carência de alguém. Você vai fazer uma cesta básica, vai no mercado, e eu não estou falando que vocês fazem isso, mas eu conheci pessoas que, ao fazer uma cesta básica para alguém, compravam os produtos mais baratos. Procurava o óleo mais barato, o açúcar mais barato, correto? Para não dar assim, para não fazer falta para si. Esse não é o coração do Senhor. O Senhor é generoso. Lucas 12, 41, ele diz que ele estava sentado diante do gasofilácio. Olha outra palavra que a gente não usa sempre, né? E queria que você prestasse atenção no texto, que tem algo muito interessante aí. Ele sentado diante do gasofilácio, observava como o povo lançava ali o dinheiro. O texto não fala quanto de dinheiro era colocado, como era colocado. Então, a oferta generosa não é baseada no valor do cheque, no quanto de dinheiro que você colocou. O valor de uma oferta é baseado no que ficou no bolso. Esse é o ensino da Escritura. Quanto menos ficar no bolso, maior é a oferta que você deu. Correto? E eu estou falando isso por causa da viúva, né? Vindo uma viúva, depositou pequenas moedas correspondentes a um quadrante.
Aí ele chama os discípulos e diz, essa viúva, na verdade, depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. E ela diz assim, porque eles ofertaram o que lhes sobrava. Mas essa mulher, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Correto? Isso fala de generosidade. Isso fala de você abrir a mão. Em Provérbios 11, 24, diz assim, dá liberalmente e se torna rico. Outro retém mais do que é justo e empobrece. Não é interessante? É muito interessante isso. Dá liberalmente e fica mais rico. O outro retém mais do que é justo e empobrece. E em 2 Coríntios 9, no versículo 6, Paulo diz assim, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Interessante, queridos, que ele não fala assim, cada um contribua segundo tiver proposto na cabeça. Não, a oferta vem do coração, não é da cabeça. Porque na cabeça da gente, a gente começa a pensar assim, vai faltar, eu não posso dar tanto, é muito, eu preciso segurar um pouco, eu não posso ser assim tão mão aberta, não é? A gente tem que seguir, segundo a instrução do texto, tem que seguir o coração. É no coração que procedem as fontes da vida. É ali que é o lugar onde se determina a oferta. E ele diz mais, não por tristeza ou por necessidade. Ou seja, eu vou dar, porque se eu der, Deus devolve muito mais do que eu preciso. Então, Deus é um bom investimento. Então, eu vou dar por causa disso. Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. E aí o texto diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então, primeiro ele fala de dar segundo o que propôs no coração, depois ele fala de dar com alegria. Então, não tem nada a ver com a cabeça, tem aqui a ver com o coração. A alegria está no coração, não é na cabeça. Ainda que na cabeça a gente pode ter um sentimento de satisfação, não sei como é que seria isso, mas o que nos guia realmente é o nosso coração. Versículo 9 desse texto diz assim, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, há promessas grandiosas da parte de Deus para quem é generoso. Em 1 Timóteo 6, versículo 18, quando ele fala que os ricos deste mundo, eles sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, esse é o ensino para aqueles que são ricos, para aqueles que têm mais do que o necessário. Que sejam pessoas generosas e ricos de boas obras e prontos para repartir. Aqui eu queria fazer uma menção da descrição que Lucas faz da igreja lá no livro de Atos. Ele diz que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero chamar a atenção de vocês que o texto não fala que perseverava em comer o pão, perseverava em partir o pão. Correto? A gente acha que perseverar em partir o pão significa fazer a ceia toda a reunião. Não. Ele está falando de repartir o que eu tenho, de dar o que eu tenho, de dar o pão. Correto? Aquilo ali é real, é literal, mas... Hã? Podemos seguir? Tá. Aquilo ali é real, realmente eles repartiam com os outros o pão, mas eu queria pensar o seguinte, amados, que pão é a coisa que mais representa o meu sustento. Tanto assim que na oração do Pai Nosso, a oração ali fala do pão nosso de cada dia, do pão de sustento. Não está falando exatamente de pão, mas é que pão é o símbolo
daquilo que sustenta a gente. Então, eu preciso aprender a partir com os irmãos aquilo que é o meu sustento, ou seja, prontos para repartir. Repartir o quê? Repartir aquilo que faz falta aos outros, correto? No segundo Coríntios 8:1, tem aí uma história muito bonita, quando ele diz que também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria. E agora, olha só, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Então, você percebe, não está falando de quanto de dinheiro, está falando de quanto de coração. Por favor, mas vamos prestar atenção nisso. Isso é básico. Isso é básico. Correto? É alguma coisa que vem da pobreza e eles deram com superabundância. Eles deram mais do que podiam dar. E isso é um ensino para nós. A generosidade é um ato de fé. Correto? Porque eu começo a pensar que se eu der uma determinada quantia, um determinado valor, um determinado objeto, eu posso passar falta nos dias que virão. Então, é um ato de fé. Você entregar aquilo ali, você está caminhando em fé. Mas também é mais do que isso. É uma atitude de previdência. Ora, a Escritura diz, amados, que se eu ofertar, eu vou receber. Correto? Medida recalcada, sacudida e transbordante. Ainda que a gente não deva entregar para receber depois, mas é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Em Eclesiastes 11:1, falando dessa atitude, ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Gente, isso aqui é o nonsense, isso aqui é a insensatez no mais alto grau, falando em termos humanos. Porque você pegar pão e jogar na água, o que vai acontecer com o pão? E se tiver peixe, então? Então, isso aqui, se eu for pensar nisso aqui em termos racionais, isso aqui é loucura total. É ser doido varrido. Mas essa é a forma, essa é a lógica de Deus. Quando você, num ato de fé, lança o teu pão sobre as águas, ou seja, você dá a fundo perdido, você empresta para não receber de volta, sem expectativa de receber, você está lançando o pão sobre as águas e você vai achar de novo. Essa é a promessa do Senhor. E aí no versículo 2 ele diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ora, amados, se eu tenho segurança em relação ao futuro, o que é que o bom senso humano me diz? Reter, segurar, guardar, economizar, não esbanjar. Isso é o bom senso humano que fala. Mas aqui o que a Escritura ensina? Reparte com 7, reparte com 8. Correto? A palavra é muito clara quando diz que quem serve aos pobres, quem dá aos pobres, empresta ao próprio Deus. Correto? Quem serve aos pobres está servindo ao próprio Deus. Todas as vezes que fizerdes isso, um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. Então, meus amados, vamos deixar que Deus mude esse conceito na nossa vida de o que é ser generoso. No versículo 6 desse texto diz assim: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele está falando de semente.
Semente fala de algo que você investe e que você depois vai recolher. Ninguém que semeou 3 grãozinhos de milho para ter um pé de milho, colheu depois somente 3 grãozinhos de milho. Ninguém. Você pegar 3 grãozinhos de milho e pôr numa covinha, e se você for paciente, você vai colher no mínimo uma espiga, com muito mais do que aquilo que você semeou. Mas essa é a lei da vida. Essa é a lei da vida. Quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Correto? A segunda atitude, segundo fundamento no meu dar é a proporcionalidade. Então, deixa eu voltar aqui para o argumento do dízimo. Dízimo é 10% de uma quantia. Então, você não quer dar dízimo e diz que o dízimo não é da nova aliança. Bom, aqui tem a proporcionalidade. O dízimo é uma proporção. E Paulo fala, Lucas diz, Pedro fala de proporcionalidade. Em 2 Coríntios 16:1, diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um ponha a parte em casa conforme a sua prosperidade. Isso é proporcionalidade. Então, eu tenho que oferecer de acordo com o que eu tenho recebido de Deus. Tem que ser proporcional, correto? E é interessante esse ponto, porque, como eu falei, não me lembro se eu falei na outra vez, não me lembro que momento, que você não vai encontrar na Escritura nenhum ensino dizendo que todos nós devemos ter igualdade, correto? E você citou isso quando você corrigiu aquela música, né, de igualdade, você colocou equidade. E como é que a Bíblia encara igualdade? É quando todos dão proporcionalmente, todos dão igual. Correto? Não sei se eu me faço compreender. Quando todo mundo dá na proporção do que recebe de Deus, todos deram igual. A igualdade, nesse caso, sim. Correto? Nesse caso. Então, não está falando do valor, mas está falando da proporção. Em 2 Coríntios 8:11, diz assim: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. O que é isso? Proporcionalidade. Versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então, vamos dizer, a doutrina da proporcionalidade está na Escritura. Tá bom, você não quer dar 10% não, porque isso lembra o Antigo Testamento. Tá bom. Então, entra na proporcionalidade, usa outro nome, então. Usa outro parâmetro. Mas que, no fim, é igual. No fim, é a mesma coisa. Então, o princípio do dízimo é o princípio da proporcionalidade. E está escrito em Atos 11:29, diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, segundo as suas posses. Não é? E o texto final, de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, qual é o parâmetro? Aquilo que eu recebi. É segundo o que eu recebi, ou, como disse Paulo no outro versículo, não segundo o que não tem, mas segundo o que tem. Então, cada um dá segundo o que tem. Isso gera igualdade no rebanho. Até aqui tudo bem, gente? O terceiro ponto é regularidade. Então, só recapitulando: generosidade, proporcionalidade e regularidade. 1 Coríntios 16:1
diz, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, aqui ele está falando de quê? Regularidade. Primeiro dia da semana, em casa. Aqui é interessante que você vê onde começa a oferta, qual a origem da oferta? É em casa. É na minha casa. Quando eu junto a esposa, os filhos, e ensino generosidade, e numa conversa entre nós, a gente determina qual é a nossa oferta, o que é que eu vou dar, é alguma coisa que nasce de casa. Então, não é assim aquele rompante na hora da reunião, você sente de dar alguma coisa grande. Não, tem que ser regularidade. O nosso Pai, ele cuida de nós com regularidade. Ele nos dá alimento a cada dia, correto? A cada dia ele nos dá alimento. Ele fala o pão nosso de cada dia. Ele sustenta as aves a cada dia. Então, assim também nós devemos ser regulares. Eu digo que essa generosidade não pode ser assim uma manifestação espasmódica, ou seja, assim, deu aquela coisa assim, eu sou generoso. Não. A generosidade tem que ser parte do meu caráter, parte do meu coração. E não um momento assim, porque se for dessa forma, logo que eu entregar a oferta, daqui a pouco eu vou me arrepender. Porque o nosso coração, ele é mau. Nosso coração é terrível, correto? Então, tem que ser alguma coisa que eu vá cultivando na minha vida. A generosidade, a proporcionalidade e a regularidade. Então, tem que ser alguma coisa que eu pratique, correto? Alguma pergunta até aqui? Alguma coisa que... Bom, o último ponto Só uma observação antes dessa... de você prosseguir. Ah, A regularidade também tem a ver com a necessidade, né, que cada congregação tem. Se você contribui da tua cabeça um dia sim, um dia não, vai fazer alguma coisa faltar para alguém, né? exato. A gente come todo dia, né? E quem é necessitado, ele também tem a mania de comer todo dia, né? Ele não come só quando você for generoso, dê uma oferta, ele come todo dia. E a gente tem que cuidar dos pobres todos os dias. É um abuso isso, Interessante né? que... Um abuso. Hã? É um abuso isso. O Jesus diz, ele diz assim, os pobres, quando aquela mulher traz para ele um unguento que unge o corpo dele, e os discípulos, né, muito mesquinhos, falam assim, você podia ter sido vendido por 300 denários, depois dar para os pobres. Aí Jesus fala assim, olha, ela está me ungindo, me preparando para a morte. E ele fala uma coisa interessante, os pobres sempre os tereis convosco, e quando quiserdes, podereis cuidar deles. Então, a oferta vem daqui, vem do querer, correto? E eu tenho que me acostumar em querer cuidar das pessoas. Eu tenho que ter essa característica de estar sempre inclinado a cuidar de pessoas. Então, sou eu quem quero. Às vezes, a gente espiritualiza a coisa, fala assim, bom, deixa eu ver aqui, quanto é que Deus vai colocar no meu coração para dar? Mas eu acho que não é bem isso. Sou eu quem determina. Sou eu que faço as contas e digo assim, não, isso eu vou dar, é isso aqui que eu vou dar. Ah, mas vai fazer falta. Não, não vai fazer falta porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Correto? Então, é uma decisão. Sempre que eu quiserdes, ou quando quiserdes. Então, fala a respeito do nosso querer. Tá bem? Um outro ponto que eu quero colocar, Jamê, além... Sim. isso que você falou do coração, eu acho que também, muitas vezes a gente olha, tipo assim, quanto dinheiro a gente tem? Ah, eu vou dar isso. Mas, na verdade, a gente devia estar olhando para a necessidade. Tipo, qual é a necessidade que a gente tem?
Quanto dinheiro precisa para aquela necessidade? E aí, a partir disso, decidir também, eu acho. Eu acho que é uma boa coisa para você ter em mente. Amém. Muito bom. Muito bom. E não é deixar no bolso aquelas notas bem pequenas, não é, para não cair na tentação de ser generoso, né? E tem gente que se prepara para não ser generoso, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Uma outra frase que eu coloco aqui, amados, aí já não mais falando de regularidade, proporcionalidade ou generosidade, a gente precisa entender que as riquezas não são para quê. As riquezas são para quem. Então, você não vai juntar dinheiro, não tem que juntar dinheiro, porque no final do ano quer trocar de carro, quer trocar de casa, quer fazer aquela viagem dos sonhos. Aí é para quê? Mas a palavra não fala do para quê. A palavra fala para quem. Provérbios 13:7 diz assim: a quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Correto? Eu comentei com vocês que somente 2 homens, em toda a minha vida, eu escutei eles falarem que eram ricos. Um foi o José Hermílio de Moraes, que você deve saber quem é, dono da Votorantim e outras grandes empresas, né? E o segundo é o Maluf. Os dois disseram: eu sou pobre, eu sou rico, minha família deixou uma fortuna para mim. Mas, via de regra, as pessoas dizem assim: não, eu não sou rico, eu sou remediado, eu tenho assim uma certa vida. Não, não, você é rico, nós somos ricos, correto? Nós somos ricos porque temos o que comer em abundância. Nós temos comida não só para hoje, a gente tem comida para amanhã, para depois da manhã, a gente tem uma reserva, correto? Agora, pobre é aquele que não tem para hoje. A gente precisa pensar nisso. Bom, Lucas 12:16 fala daquele homem, eu não vou citar todo o texto, não, que vocês conhecem, mas queria só citar o versículo 20. Quando aquele homem que tem uma super safra, correto, e os seus silos, os seus armazéns são pequenos, aí ele derruba os armazéns, constrói maior e enche os armazéns, e ele diz assim: agora, minha alma, tens muitos depósitos para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Correto? Aí diz assim, Deus chega para ele e diz assim: louco, Deus chama de louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa é a pergunta: para quem será? E aí Jesus fecha o assunto dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É entesourar para servir. Deus não reserva para si as suas riquezas. Deus é um Deus pródigo. Deus é um Deus que nos serve segundo a sua grande riqueza na glória. E esse é o padrão. Então, o que eu tenho não é para quê, é para quem. Efésios 4:28, vocês se lembram? A partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo vai tratando de uma vida de substituição. Ele vai falando: aquele que furtava, não furte, aquele que mentia, não minta. E ele diz assim: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, você percebe que, segundo a cabeça de Paulo, a finalidade do meu trabalho é acudir ao necessitado. Correto? Então, no meu orçamento, nas minhas finanças, os necessitados tinham que ter uma coluna ali. Os necessitados tinham que fazer parte do meu orçamento. Correto? Então, o meu trabalho não é para eu ter, o meu trabalho é para que eu tenha possibilidade de ajudar.
Um outro texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7, esse também é muito interessante, diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tendo filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu? Os irmãos perceberam que as riquezas não é para quê? A riqueza é para quem? Agora, claro, eu não estou dizendo que você não deve trocar de carro, eu não estou dizendo que você não deve trocar de casa, não estou dizendo que você não deve ter sua viagem de férias, não é isso. Mas que haja no seu orçamento uma previsão e uma provisão para os necessitados. Correto? Você separou o dia das férias, separa também para os pobres. Correto? Você separou o seu dízimo, separa também uma oferta para aqueles que são necessitados. E digo assim, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Isso também é vaidade e enfadonha o trabalho. E quais são os bens da vida? Generosidade, bondade, misericórdia, cuidado, companheirismo, afeições, vida de comunhão. Esses são os bens da vida. É isso que nos enriquece. É por essas coisas que vale a pena realmente viver. Deuteronômio 15:11 diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre da terra. Então, mas está aqui o mandamento. Está aqui um mandamento para nós. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos dê graça. Quando Paulo fala de Timóteo, que ele estava querendo mandar para Filipos, ele disse que ele não tinha ninguém de igual sentimento que cuidava das coisas de Cristo, porque outros cuidavam das suas próprias coisas. O que Paulo está chamando de coisas de Cristo? Os outros. Os outros. Eu cuidar de um irmão, estou cuidando das coisas de Cristo. Eu cuidar de alguém necessitado, eu estou cuidando das coisas de Cristo. Buscar o interesse dos irmãos é buscar aquilo que é de Cristo. Cuidar dos pequeninos irmãos de Jesus é cuidar de Jesus. Então, fechando, a questão do homem não é o de possuir coisas, mas é quando as coisas o possuem. É quando as coisas dominam a minha vida. Correto? E as riquezas, ao invés de se tornarem servas minhas, elas se tornam os meus senhores, ou as minhas senhoras, né? Então, que Deus nos ajude. O problema, Vocês têm alguma pergunta? O problema é reconhecer isso. É muito difícil. Uhum. Eu vejo isso na vida dos outros com facilidade, né? Mas na minha, reconhecer uma coisa dessa precisa ou ser muito consciente da sua realidade, né? Isso só acontece quando a gente acende a luz do Senhor sobre a nossa vida. Mas reconhecer que eu sou avarento é um negócio muito, muito improvável, né? Muito difícil. Pois é, Willy, mas a gente está contando com o Espírito Santo, né? Amém. Mas eu queria dizer que tem um outro lugar onde isso acontece. É no convívio com os irmãos. É. Quando você vê um irmão sendo generoso, isso, quando você compara com a sua vida, isso desafia. Quando você vê um irmão servindo, se doando e entregando, isso, às vezes, faz a pessoa fazer as perguntas, né? Ué, é isso mesmo? É desse jeito mesmo? Né? É verdade, meu irmão. É verdade. Tem alguma pergunta? Alguém quer falar o que não deu, que não houve entendimento? Vamos, gente. Fala, Gil.
Não tem nenhuma pergunta, não. A questão da generosidade, proporcionalidade, regularidade, esse fechamento aqui, que as riquezas não são para quê, mas para quem, é um desafio para a gente meditar bastante, colocar em prática. Foi muito bem colocado. Precisamos meditar e colocar em prática. Amém. Quando a palavra Amém, amados. fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, né, jactanciosos, pereré, a gente não compreende, a gente não se vê nesse texto, né? De que eu posso ser egoísta, de que eu posso ser avarento, de que eu posso ser orgulhoso. É só os de lá de fora, né? Quem está longe do Senhor. Eu não consigo me enxergar, e é muito importante, quando a gente ouve uma palavra falando sobre mordomia e generosidade, a gente considerar que talvez a gente esteja em alguma instância ou em muita instância contaminado por essa realidade espiritual. Essa advertência da palavra, ela pode se aplicar à minha vida, né? Se eu não considerar isso, dificilmente eu vou encontrar arrependimento. Só uma nota de esclarecimento aí, uma nota de fim de página. Uma história, tá? Um irmão chegou para mim um dia e falou: Jamil, estou com uma vontade muito grande de comprar um carro que eu vi na concessionária, e não era um carro barato. Tinha muita vontade. O que você acha? Eu falei: você ajuda as pessoas? Ajudo. Você sabe que eu ajudo. Eu sei que ele ajudava. Chegou um tempo que eu chamei ele na minha casa e falei: você vai parar de emprestar dinheiro para pessoas. Se você continuar emprestando dinheiro, eu vou te disciplinar na igreja. Eu vou chamar sua atenção. Por quê? Pessoas sem necessidade chegavam para ele pedir dinheiro e lhe davam. Então, era um irmão generoso mesmo. Então, ele ficou assim, meio sem jeito de comprar aquele carro. Era um carro caro, entendeu? Eu falei: meu amado, você é fiel nos dízimos, você é fiel nas ofertas, você ajuda pessoas e você tem dinheiro. Fica tranquilo, meu irmão. Compra seu carro, só não compra um carro de uma coisa escandalosa, né? Mas compra o seu carro, vá em paz. Correto? Porque se a gente olhar para isso aí com um coração mesquinho também, a gente passa a ser mesquinho com a gente, avarento com a gente. Correto? Então, Deus não criou uma comunidade de faquires. Deus não criou uma comunidade de franciscanos. Não é isso, não. Não é isso. O que a gente não pode é tirar da oferta que eu ia dar para o outro para fazer aquilo redundar para mim. É isso que não pode. Correto? Só para a gente pensar um pouco aí. Porque eu vou tirar férias, né? Mas tem irmão que só anda de ônibus, então vou pegar um ônibus aqui e vou viajar para os Estados Unidos. Não dá, não é assim. Correto? Não é assim. Então, a gente precisa ter sensatez. Não sei se eu me fiz compreendido. Sim. Mais alguém quer alguma consideração? Fala, Delson. Jamé, eu sempre defendi que dízimo é coisa do Velho Testamento. E o engraçado é que meu argumento principal é exatamente o mesmo seu. É que eu fui comprado por bom preço, então eu não sou mais meu. Então, tudo que é meu é dele. Então, na realidade, eu acabo dizendo, e já disse várias vezes de púlpito, que as pessoas se escondem atrás do dízimo e se sentem satisfeitas por estar contribuindo com o dízimo. Mas, na realidade, não é isso que Deus está pedindo da gente. Pedindo da gente é que a gente reconheça que a gente foi comprado por bom preço. Então, na realidade, eu acho que não faz muita diferença se a gente defende ou critica o dízimo do Velho Testamento. De uma forma ou de outra, ele acaba não sendo suficiente no Novo Testamento. E a gente precisa reconhecer que dízimo no Novo Testamento é um bom ponto de partida. Mas não é isso que Deus quer para a gente. Gostei muito, gostei muito.
Dízimo é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Eu tenho dito para a pessoa assim, você quer ficar na lei, dá 10%. Você quer viver uma vida na graça, dá 100%. Exatamente. Então, é mais ou menos isso, né? É por aí. E, às vezes, a pessoa pergunta para mim assim, Jamê, eu devo dar o dízimo do líquido ou do bruto? Quando ela me faz essa pergunta, eu falo, você não deve dar dízimo de nada. Não dê, não. Porque isso reflete uma falta de generosidade. Você ficar fazendo continha, né, que é líquido, que é o bruto. Por favor. Você pensou se Deus agisse assim conosco também? Misericórdia. Misericórdia. Uma vergonha para nós, né? Mas Deus é bom. Deus é bom. Mais alguém, irmãos, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Fiquem livres. Jamê, só para eu entender também, você concluiu ou você ainda acha que a gente tem assunto para mais um encontro? Tem. Que legal. Tem para mais um encontro. Que bom. Então, final de Eu quero novembro, falar sobre o princípio do culto. Que legal. Dentro desse tema aí de mordomia, tá? Amém, que legal. Ninguém? Rainer, não? Nadinha? Olhou para a patroa? Não. Eu queria colocar uma Fala, Éder. coisa que é interessante, né? Porque essa palavra ela dá um equilíbrio que existe em duas vertentes, né? Uma que é pregado que o evangelho ou a vida cristã venha para Jesus e ela está lotada de prosperidade, você nunca vai ter necessidade de nada, você vai ser abastado com tudo e aquele Jesus Papai Noel vai estar todos os dias na tua porta. E a outra é que se para você servir a Jesus, você precisa ser pobre. Porque os ricos não herdarão o reino de Deus. E os argumentos todos de Jesus mandou aquele cara vender tudo que tinha e tal. E, na verdade, aquele cara não... Jesus não estava falando sobre dinheiro, né? Ele disse que guardava todos os mandamentos, guardava tudo, mas ele falou, bom, então só falta uma coisa para você, vende tudo que tem. Jesus não estava falando em momento nenhum sobre dinheiro, né? É muito interessante que essa palavra que você falou, ela dá esse equilíbrio que temos a parte do Senhor, né? Nós temos a parte do Senhor e somos do Senhor. Muito bom. Eu conheci um pregador americano que ele resolveu esse problema de dízimo e ele disse o seguinte, eu vou ficar com 10% do que eu ganho e os 90% eu vou doar. Aí resolvido já. Tem um amigo meu que vocês conhecem, que é o Jonathan Ferreira de Santos, da Missão Antioquia, que ele está caminhando para isso, viu? E ele não tem salário fixo. Então, toda oferta que ele tem, ele dá a maior parte, toda oferta que ele recebe, ele dá a maior parte de volta para os pobres, para missões. Está vivendo com menos, entendeu? A maior parte ele dá, ele fica com a menor parte. E aí, a gente percebe que não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o coração. Porque tem gente que se amarra numa bicicleta velha. Aquela bicicleta velha é o tesouro dele. Não empresta, não dá. E que se ele for morrer, ele quer que a bicicleta seja enterrada com ele. E tem gente que tem, sei lá que carro que é, e não se considera rico, porque aquele carro não é seu, não é nada, o coração dele não está ali. Então, não tem nada a ver com a riqueza em si. Tem a ver com o nosso coração. Esse, para mim, é o ponto. Amém. Amém. Jamê, mais uma vez, muito obrigado. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando. Eu queria pedir para o senhor orar por nós, né? O senhor Amém. confirmar essa palavra no nosso coração. Amém. E orem para que Deus nos dê a graça para soltar esse livro em dezembro, tá? Por favor, ajudem em oração. Amém. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, louvar o teu nome por esse tempo juntos.
Pai, que o Senhor nos ensine. Nós somos carentes do teu ensinamento também nesta área. Somos carentes, Pai, da tua direção. E, Pai, que o Senhor realmente nos ajude a caminhar em equilíbrio, caminhar de acordo com o teu coração, não segundo a nossa mente, não segundo os preceitos deste mundo, mas seguindo, Pai, aquilo que o Senhor tem caminhado na nossa frente. Nós queremos seguir as suas pegadas, Pai. Queremos seguir os teus passos nesta área, Pai. E que o nosso coração seja sempre rico para com o Senhor. Eu rogo, Pai, por cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, te agradecemos pela vida do Jamê, sua esposa, Senhor. Amém, Muito Senhor. obrigado pela dedicação que ele tem tido conosco, Senhor. Queremos Deus. mais uma vez também pedir que tu guarde, que tu supra em todas as coisas, Senhor. Amém. Em Amém. relação a esse livro, Senhor, dê essa bênção, essa realização, essa graça, Senhor, dele poder lançar esse livro ainda este ano, Senhor. Amém, Conforme Senhor. a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.